conta pra gente um pouquinho sobre quem é o João e como começou aí a sua jornada através do YouTube. Isso aí, João Adolfo, então, vem do interior do Rio Grande do Sul, numa cidade muito pequena chamada Ibirubá. E quando a gente mora em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, a gente sabe que é muito frio, é muito desafiador, Sim. são poucas pessoas ao mesmo tempo, são poucos clientes. E que negócio hoje sobrevive com poucos clientes e poucas vendas? Muito, muito poucos. Então, eu comecei a perceber que a minha vida estava em uma jornada como se, eu estivesse caminhando uma esteira, eu estava tentando correr, caminhar e não sair do lugar. Eu estava como se eu estivesse em uma floresta no escuro, não sabendo que caminho eu ia tomar. E aí veio a brilhante ideia que as pessoas me perguntam: como começou você a ter a ideia de abrir um canal no YouTube? Isso. Eu simplesmente olho para cima e agradeço, e muitas pessoas entendem o que é isso. Veio algo e disse para mim: você precisa aparecer, você precisa ajudar mais Uau. pessoas. Foi então que veio a ideia de criar um canal no YouTube. Só que quando a gente cria uma expectativa, eu vou atender realmente esse chamado, esse propósito de ajudar as pessoas, a gente também olha as expectativas olhando as outras pessoas. Sim. E aí já começa um problema, que é o grau de comparação. Você vê outras pessoas tendo visibilidade, muitas visualizações, muito sucesso, e você acha que isso vai ser instantâneo, vai ser você criar o canal e no outro dia já começar com milhões de visualizações. E quando eu criei o meu primeiro vídeo, eu editei, eu preparei e fiz o melhor que eu conseguia nas condições que eu tinha. Só que aí eu contei, deu 4 visualizações. Era eu, o meu funcionário e as minhas 2 colaboradoras. Eu comecei a contar, nem a mãe não assistiu o meu vídeo. Pensei: opa, Como assim? aí tem coisa errada. E muitas pessoas, quando estão diante desse tipo de frustração, devido à expectativa, elas param, elas estacionam. E é aí que você muda o rumo quando você tem um propósito real, ou seja, você tem uma ideia de dar continuidade, não importa o tamanho da plateia, faça o seu melhor. E a maioria das pessoas espera estar pronto, espera saber tudo, espera fazer a leitura de determinado livro, depois quando eu fizer tal curso, quando eu tiver as melhores câmeras, e eu não esperei isso acontecer. Então, o primeiro segredo do sucesso aqui é: não espere estar pronto. Faça o melhor que você tem nas condições que você tem antes de você ter condições de fazer algo melhor. Parafraseando aqui Mário Cortella, porque é justamente sobre isso, porque como você bem falou, eu preciso entender que eu não preciso estar pronta para fazer as coisas. Então, se você começou a assistir aqui, só pegar isso e começar a fazer, você já faz parte do sucesso, porque o sucesso não é milhões de visualizações. Sim. Uma vitória não é vencer em primeiro lugar. Uma vitória, ela é considerada pelo esforço completo, fazer realmente o seu melhor. E quando as pessoas entenderem isso, foi o que exatamente eu fiz. Eu tinha um computador velho, que a marca era CCE, que era aquela conhecida como conserta, estraga. A câmera não era boa, o microfone não era bom, mas eu tinha uma ideia de ajudar as pessoas e foi dando algumas visualizações, e eu percebi que se eu continuasse do mesmo jeito, eu não ia conseguir ter resultado diferente. E aí eu percebi a frase de Einstein: não dá para esperar ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer treinamentos, eu comecei a fazer cursos. Você começou a buscar esse conhecimento. Exatamente, cursos nacionais do YouTube, internacionais, e aí a história começou a mudar quando eu percebi que eu tinha que mudar um pouquinho a minha estratégia, porque muitas pessoas que estão no YouTube, elas pensam que é só postar, postar em quantidade, e o que muda dentro do YouTube é ter estratégia ligada a um propósito. Assim a pessoa vai ter mais visibilidade, mais credibilidade, e isso, com visibilidade e credibilidade, é simplesmente o fator resultante de sucesso no YouTube. Visibilidade, credibilidade unido à estratégia. E quando eu percebi que eu realmente estava no caminho certo, foi que eu viralizei um vídeo. E essa história é muito interessante. Por quê? Porque nós preparamos um vídeo, nós mudamos de assunto, só que no meio de tantas frustrações, eu já não criava tantas expectativas. E aqui já vai mais um conselho: não crie grandes expectativas. Seja fiel no pouco para Deus te colocar no muito. Porque depois de não criar grandes expectativas e acreditar naquilo que eu estava fazendo,
eu colocava um vídeo, outro, mas eu não ficava mais ligado em quantas visualizações vai dar, pegando o celular, Acompanhando. acompanhando cada curtida, cada comentário, eu comecei a deixar fluir. E esse detalhe de deixar fluir, eu me surpreendi quando certo dia eu olhei um vídeo que nós tinha postado em 24 horas, Uau. deu 1000 visualizações. Caramba, 1000 visualizações para nós naquele tempo, nós batia na mesa, nós vibrava, e no meio de toda aquela comemoração eu percebi que eu também fui fiel no pouco. Sim. E eu tenho certeza e clareza e não tenho medo de declarar isso, que Deus me colocou no muito, Amém. por hoje, humildemente falando, eu sou considerado, e sim, o maior do mundo no meu segmento de finanças para aposentados e pensionistas. Por quê? Porque eu fui fiel no pouco, e aqueles vídeos que deram 1000 visualizações, hoje eu faço quase por segundo isso. Uhum. Porque hoje cada mês são 10 milhões de visualizações apenas em um dos meus canais. Hoje são mais de 21 canais. Mas quando as pessoas entender que se elas realmente não só acreditar, porque a fé sem obras é morta, ou Sim, seja, a precisa de pessoa ação. precisa ter ação. E tudo começou a acontecer devido a uma estratégia, depois de ter estudado e ter feito tudo aquilo que era Uau, é necessário. bem isso mesmo que você falou. Acho que a persistência muda tudo, né? Você começar, e é sobre o que você falou. Quem já coloca isso em prática já está muito à frente de muitas outras pessoas que nem se permitiram começar, porque se acham incapaz, por conta de alguma crença que aí vem e paralisa a pessoa, né? E no começo a gente olha muito realmente para isso. Você olha a visualização, você olha a curtida, você vai lá e diz, nossa, tá tão pouquinho. E às vezes isso, né, vai desmotivando. Né? Mas esse segredo, esse primeiro que você compartilhou aqui, eu acho que é fundamental. É você realmente celebrar as pequenas conquistas, né? É um passinho de cada vez, é algo construído.